Então, beleza. Nós vamos trabalhar esse formulário, então, aqui, que é de Sociologia, né? 31/8 a 11/9. A gente está trabalhando sistema de trabalho, relação de trabalho, as transformações do mundo do trabalho e a valorização no processo de trabalho. Nós tínhamos como objetivo trabalhar as seguintes habilidades: identificar as transformações no mundo do trabalho, as mudanças do processo e na organização do trabalho e compreender a categoria trabalho e emprego na atualidade, tá? Aí nós demos uma passadinha lá no passado, nós conversamos com vocês sobre Taylorismo e Fordismo, né? Então, são duas correntes do trabalho, né? O Taylorismo que trata do trabalho de forma organizada, numa linha de produção, onde cada operário realiza uma atividade, e o Fordismo que trabalha a produção em massa, né? Aumento da produção para o maior ganho de capital. As duas correntes são correntes capitalistas, né? E que elas trabalham em si no ganho do capital propriamente dito, beleza? Então, nós temos a pergunta do Enem de 2013. Eu gosto muito de trabalhar isso, porque quem for fazer o Enem depois já vai treinando para o futuro. Então, nessa pergunta do Enem de 2013, a gente tem a seguinte questão: um trabalhador em tempo flexível controla o local de trabalho, mas não adquire maior controle sobre o processo em si. A essa altura, vários estudos sugerem que a supervisão do trabalho é muitas vezes maior para os ausentes do escritório do que para os presentes. O trabalho é fisicamente descentralizado e o poder sobre o trabalhador mais direto. A corrosão do caráter, consequências pessoais do novo capitalismo, né? Rio de Janeiro, edição 1999, adaptado. Aí vem a pergunta: comparada à organização do trabalho, característica do Taylorismo e do Fordismo, a concepção do tempo analisada no tempo pressupõe que, vamos lá, eu expliquei para vocês o que é o Fordismo e o que é o Taylorismo. Então, nós vamos trabalhar agora a concepção desse trabalho realizado em casa. Nós vivenciamos muito agora na pandemia, né? Onde os trabalhadores, muitos deles de escritório, tiveram que realizar os seus trabalhos da sua casa, da sua própria casa. O que aconteceu? Esse trabalho, muitas vezes, é acompanhado de perto pelos seus patrões, né? E muitas vezes a pessoa tem um maior controle do que aquele que está trabalhando diretamente no escritório. Aí nessa pergunta aqui, ele quer saber, de acordo com as duas teorias que nós acabamos de explicar para vocês, qual é a concepção de tempo analisada no texto pressupõe que. Vamos lá. A tecnologia da informação seja usada para democratizar as relações laborais? Pessoal, aqui não trata-se de democratização das relações laborais aqui, não, tá? No final ficou eu e você só, né, Laura? Não se trata de democratização das relações Desculpa, laborais. professor, eu tô tentando ligar meu computador, porque ele não tá querendo ligar e eu quase matei minha mãe do coração aqui agora. Entendi. Aqui trata realmente de maior controle só, né, do trabalho, né? Para que esse trabalho tenha uma eficácia. Então, a letra A não está correta. As estruturas burocráticas sejam transferidas da empresa para o espaço doméstico. Então, na verdade, a parte burocrática ela não é transferida da empresa. Na verdade, o que é deslocado da empresa é somente o trabalhador, né, que ele vai para o espaço doméstico
para realizar as tarefas burocráticas que ainda fazem parte especificamente da empresa em si, né? Na verdade, o que muda aqui, a única mudança que há aqui é na transferência do local do trabalho, né? O local onde o trabalhador vai realizar as suas funções aí, então. Então, essa também não está certa. Os procedimentos de terceirização sejam aprimorados pela qualificação profissional. Na verdade, na terceirização, não é especificamente que haverá uma aprimoração profissional. Porque, na verdade, quando você se contrata uma empresa terceirizada, você contrata ela para fazer um trabalho ou de menor potencial para o produto ou um trabalho que não vai afetar diretamente o produto. Ou seja, uma logística, você tem uma logística, que é a separação de material, para que se possa ir para uma linha de montagem. Então, não precisa uma maior qualificação profissional para que se realize isso. Embora existam no mercado os cursos de logísticas que são espalhados por aí. Beleza? Bom, as organizações sindicais sejam fortalecidas com a valorização e especialização funcional. Na verdade, não há aqui um fortalecimento, uma valorização das organizações sindicais, né? Em relação à organização funcional. Na verdade, nem podemos dizer, em tese, é isso, né? Que o que há mesmo no Taylorismo e no Fordismo, né, que são regimes capitalistas, é um mecanismo de controle sejam deslocados do processo para os resultados do trabalho. Na verdade, o que se visa aqui, tanto em uma teoria quanto em outra, é o resultado do trabalho, maior resultado do trabalho. Então, quanto maior for o resultado do trabalho, quanto maior eficácia desse trabalho, maior o rendimento da empresa. Se há um maior rendimento da empresa, logo está dentro da teoria aí, Taylorismo e Fordismo, que o que eles buscavam à época era obtenção de maior lucro no menor tempo de trabalho realizado. Tá ok? Então, subentende que o trabalhador realizando trabalho dentro de casa, ele vai ter mais sucesso, vai trabalhar melhor e com isso aumentar os lucros da empresa. Bom, ok. Aí nós temos uma questão de vestibular, né, que é o DESC 2008, que fala: para otimizar a produção fabril no século XIX, duas teorias se destacaram: Taylorismo e o Fordismo. Leia e analise as assertivas sobre o desdobramento sobre concretos dessas teorias. Então, nós vamos fazer a leitura de alguns pontos que foram importantes e a gente vai entender se isso aconteceu no Taylorismo ou no Fordismo ou não. Bom, pois bem, levando em consideração o dito, passamos às assertivas. 1. O Taylorismo propunha uma série de normas para elevar a produtividade por meio da maximização da eficiência do trabalho e pagando prêmio pela produtividade. Bom, dentro dessa teoria, Taylor, quando desenvolveu,
para incentivar o trabalhador a produzir mais, ele realizava o pagamento de prêmios, de bonificação para aquele trabalhador que aumentasse a sua produção, para que aumentasse a sua produtividade. Então, quanto mais produtividade o trabalhador desse para a empresa, ele recebia aí o prêmio, uma bonificação para pagamento, então, dessa produtividade, para pagamento, então, uma bonificação pelo fato de ter produzido mais. Então, essa assertiva aqui, ela é correta com o que diz com o Taylorismo. O Fordismo impunha uma série de normas para aumentar a eficiência econômica de uma empresa. Entre elas, exigia que a produção fosse especializada e verticalizada. O que significa isso? A mão de obra tinha que ser especializada, né? Verticalizada, porque você se trabalhava numa linha de produção vertical mesmo, e nessa linha cada trabalhador ia realizando as suas tarefas, a sua atividade, diferente do que era lá no artesanato ou na manufatura, né? No artesanato, uma pessoa só que realizava todas as tarefas, na manufatura já existia uma produção em massa, uma diferenciação. Então, aqui, esse trabalho impunha uma especialização, uma verticalização para que pudesse ter uma maior eficiência econômica, para que se pudesse verter maior lucro. Então, essa questão também, número 2, está perfeita, tá? A número 3, produção especializada significa produzir um só produto em massa ou em série, apoiando-se no trabalho especializado em uma tecnologia que aumenta a produtividade do operário. Beleza. É uma teoria do Fordismo, né? Uma teoria do Fordismo que também se encaixa direitinho aqui. Então, nós temos a 1, a 2 e a 3 como correta por enquanto, beleza? 4. O Taylorismo foi muito benéfico a organizações de trabalhadores europeus, que por isso criaram vários sindicatos e várias leis de proteção ao trabalhador. Na verdade, não teve benefício para o operário. O benefício nesse modo de trabalho foi exclusivo ao burguês, né? Ao dono de empresa, né? Porque houve um elevado número de ganho de capital, né? Ganho de capital, uma produção realizada no menor tempo, mas por outro lado, você reduziu o tempo, aumentou a produção, então se você fazia 1.000 peças em 10 horas, você passou a fazer 1.000 peças em 2 horas. Então, você aumentou o tempo, você continuou com o mesmo tempo de produção, produzindo mais peça, então não houve benefício nenhum, proteção nenhuma para o trabalhador. Então, essa daqui está descartada totalmente. Tanto o Taylorismo como o Fordismo só chegaram no Brasil em 1980. O prazo que chegou aqui no Brasil está errado, tá? Chegou aí por volta de 74. Então, é o que deixa essa alternativa incorreta. Então, nós vimos aí que estavam certas a 1, a 2 e a 3. Logo, nós temos a número 2, assertiva A2, letra A, que é a correta aí, beleza? Vamos bem. A 3, ela vai trabalhar uma questão de certo e errado aí. Ela vai falar de Karl Marx e Engels, Frederick Engels. O processo da indústria, cujo agente involuntário e sem resistência é a própria burguesia, provoca a substituição dos isolamentos operários.
resultando de sua competição por união revolucionária mediante associação. Assim, o desenvolvimento da grande indústria abala a base sobre a qual a burguesia assentou o seu regime de produção e apropriação. A burguesia produz, sobretudo, seus próprios coveiros. Engels e Marx. Manifesto do Partido Comunista. E aí vem. Julgue de acordo com o pensamento de Marx e os itens a seguir. A divisão social do trabalho faz com que a filosofia seja atividade restrita a um determinado grupo, e sua parcialidade na medida em que refere ao pensamento deste grupo. Tá bom, vamos lembrar que Marx fala que todo trabalho é alienado, né? Que o homem aliena o trabalho, aliena sua mão de obra, né? Em prol de um salário, e que esse homem, embora ele tenha uma relação social ali no seu campo de trabalho, das empresas divide, né, em determinados grupos, né, determinado grupo. Então, acaba havendo uma parcialidade aí no modo de pensar desses grupos. Então, levando em consideração esse pensamento de Karl Marx, a assertiva da letra 3, da questão 3, está certa. Então, é a letra A, então, é o certo aqui, tá bom? Bom, 4. Também caiu no Enem em 2013, está falando do Marx também e do Weber. Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis. Lembra ali que a gente falou de relações independentes de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estado definido de desenvolvimento de suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constituem a estrutura econômica da sociedade, fundamento real sobre o qual se ergue a subestrutura política e jurídica e a qual corresponde determinadas consequências sociais. Também foi a crítica aí à economia política, né? Terceira edição de São Paulo, aí, 77. Para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que, o proletário seja contemplado pelo processo de mais-valia. Vou pegar aqui para vocês entenderem a mais-valia de Marx. Bom, então a mais-valia é um termo empregado por Karl Marx, é a diferença entre o valor final da mercadoria produzida e a soma do valor dos meios de produção e do valor de trabalho, que é a base do lucro no sistema capitalista. Então, nós vamos pensar aqui, é a soma dos meios de produção, do valor de trabalho e do lucro no sistema capitalista. Então, aqui nós estamos tratando especificamente, nós não estamos tratando especificamente do processo de mais-valia aqui. Nós não estamos tratando de produção, nós não estamos tratando da soma do trabalho, do lucro, do operário. Nós estamos tratando aqui do sistema político e economia fundamental, né? Então, essa questão não é a correta. O trabalho se constitui
como fundamento real da produção material. Então, essa questão aqui é a correta. Por quê? Porque para que se gere economia, para que se gere riqueza, precisa do trabalho, né? Para que você possa transformar a matéria-prima em produto, E aí depois alocar esse produto no mercado para verter o lucro necessário aí, beleza? Então anotem aí, a resposta da 4 é a letra B. Por que que a letra C, D e E são erradas? A consolidação da força produtiva seja compatível com o processo humano. Nessa teoria de Marx, em nenhum momento se fala em processo humano, em compatibilidade. Ela trata especificamente da produção nua e crua. Tanto é que ela vai falar que o homem aliena o seu trabalho, né? Aliena o seu trabalho em função do salário. Então não há aqui um processo compatível com o processo humano, não. A autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico. Isso também não é correto. Por quê? Porque nunca vai haver uma proporcionalidade entre a sociedade civil e entre o desenvolvimento econômico, porque nós trabalhamos diferentes classes sociais. E quando eu falo em proporcionalidade, eu falo aí em igualdade, né? Aquilo que acontece em uma classe deve acontecer em outra, né? E isso deve refletir na economia. E a gente sabe muito bem que isso não ocorre em nenhuma economia. A burguesia revoluciona o processo social de formação da consciência de classe. Também isso não acontece. A burguesia está pouco se importando pela uma consciência aí, ou pela uma formação de classe aqui. Então, nesse contexto, a resposta certa é a letra B. Essa daqui, pessoal, eu estava analisando lá, voltei no vídeo, viu, Laura? Da aula que eu dei para realizar esse formulário. E eu vi que eu disse assim, olha, preste atenção que eu vou pedir. Nós estávamos trabalhando nesse dia o artigo 7º da Constituição. Nós demos uma entrada no artigo 7º da Constituição. E eu trabalhei essa premissa aqui, ó. A respeito do artigo 7º da Constituição Federal Brasileira, só poderá haver redução de salário em que condições, de acordo com inciso 6º, assinale a alternativa correta. Então, eu parei um pouquinho com o pessoal aqui mais cedo, porque a gente está falando de acordo com o artigo 7º da Constituição, inciso 6º. Aí a gente estava trabalhando a concepção também de se fazer uma boa pesquisa. A própria questão, ela já direciona a gente. Pode haver redução de salário? Se pode haver, o que o artigo 6º fala em relação a isso? Então, nós vemos aqui. Artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, dispõe que são direitos trabalhadores, rurais, urbanos, além de outros que visam a melhoria de sua condição. Aí, no artigo 6º, no inciso 6º, ele fala da irredutibilidade de trabalho, do salário. O que seria isso? O salário não pode ser reduzido. Mas aí, no finalzinho, ele faz uma ressalva. Salvo
disposto em convenção ou acordo coletivo. Então, aqui nós trabalhamos a regra e a exceção. Qual que seria a regra? A regra, então, é que não haja redução de trabalho, do salário. Salvo, ou seja, se tiver disposto por acordo ou convenção. Por convenção ou acordo coletivo. Então, você acha, desse modo, a resposta da nossa questão. Então, a questão 5, né? Qual seria a resposta aí, Laura, correta? Não entendi, professor. Eu tô entrando agora no negócio. Olha lá. A gente fala assim, a respeito do artigo 7 da Constituição Brasileira, só poderá haver redução do salário em que condições, de acordo com o inciso 6º desse artigo 7º. Aí nós É vemos que no artigo 7º da Constituição, que fala da irredutibilidade do salário e fala, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Então, a regra é que não pode haver a redução de salário, salvo se estiver descrito por convenção ou acordo é um coletivo. acordo coletivo. O Então, a correto resposta certa aqui, é a C. letra C. Você percebe que o próprio artigo, se a gente entrar no artigo 7º aqui da Constituição, ele dá a resposta para você. Ele dá a Sim, resposta para você. Então, muitas vezes, nós precisamos só estar atento ao que diz, o que pede na questão. Eu dizia mais cedo que muitas vezes nós ficamos preocupados com uma leitura de uma questão com diversos fatores externos. E muitas vezes a resposta ela está até dentro da própria questão, né? Ou basta a gente prestar um pouquinho de já tem. atenção aí, que a gente vai conseguir ter um resultado maior, né? Sim. Da nossa prova. Estou respondendo aqui. É